Shalom Leculan, shalom a todos que acompanham o canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinzio e trago para você hoje mais um estudo de um pedacinho da física. Um breve resumo, trazendo para você conceitos básicos da física para a gente chegar a demonstrar aquele número que aparece no livro de Shemot, capítulo 20, quando o Eterno se apresenta ao ser humano para dizer as 10 maravilhosas palavras. A palavra Anohi Adonai, quando ele fala essa palavra, nós chegamos ao número 5.778. E eu quero mostrar para você onde esse número está apresentado no nosso dia a dia. Todo dia nós temos esse número na nossa vida e não nos apercebemos. E esse estudo da física visa a trazer o entendimento desse número. Eu podia ter colocado um número diretamente para você, dito, olha, é isso, mas eu achei interessante trazer para você conceitos básicos da física clássica, né? Não vamos entrar aqui na física mais moderna, mas é um conceito que se estende a todas as áreas da física. Então, vamos iniciar esse estudo, mas antes eu quero trazer para vocês uma chamada, né? Uma chamada da festa de Pêssar, a grande festa de Pêssar que marca a libertação do povo do sofrimento que tinham lá no Egito, daquela servidão forçada, de trabalhos forçados, em que a idolatria do Egito era aplicada nas pessoas. As pessoas cediam a essa idolatria e é justamente a saída dessa idolatria, quando o Eterno nos tira da idolatria, nos liberta da idolatria, é que nós começamos a nossa caminhada em Techuvá. Então a Pêssar é uma festa importantíssima dentro dos Moedim do Eterno, das festas sagradas do Eterno, as festas separadas pelo Eterno. Né? As 7 festas, além do Shabat, as 7 festas elas se iniciam com a Pêssar. Então nós estamos nos aproximando da festa de Pêssar no dia 8. No dia 8 de abril, na próxima semana, na próxima terça-feira, nós faremos aqui um estudo, né? Um estudo preparatório. O que é, como é que comemora, o que se come, o que não se come, tudo isso vai ser trazido aqui no canal às 7h30 da noite, na terça-feira. Depois nós teremos, no dia 12, após o pôr do sol, o início da festa. Né? A festa de Pêssar não é um dia todo. A festa de Pêssar, na verdade, foi a passagem do mensageiro do Eterno sobre as casas de Mitzrayim, do Egito, e aquela casa que não tivesse com o portal tingido com o sangue do carneiro, né? Essa casa, então, a casa que não tivesse com isso, os primogênitos seriam mortos. Né? Então, essa é a grande marca, né? A marca de que aquele povo que confiou no Eterno e obedeceu a ordem do Eterno de pintar as suas portas, seus portais, esses não teriam esse problema, não teriam essa morte dentro de casa. Então isso é um momento no meio da noite, mas esse primeiro dia, que começa no pôr do sol do dia 12 e vai até o pôr do sol do dia 13, é o primeiro dia de Matzah. O Eterno nos diz: vocês devem comer durante 7 dias, durante uma semana, pães não fermentados e erva amarga. Então, durante essa semana que vai do pôr do sol do dia 12 até o pôr do sol do dia 19, nós teremos aí uma semana em que o fermento não participa do nosso dia a dia, nós não temos nada de farinha dentro de casa, nós só comeremos a matzah que é essa bolacha, né, esse biscoito, esse pão sem fermento. Então, aguardamos você aí no dia
8/4 para preparativo, e no dia 12 vai ser logo depois do Shabat, né? Nós temos um Shabat e depois do Shabat nós teremos mais um Shabat, o Shabat de Pessah, né? Então o domingo vai ser um Shabat também, e o dia 19, que já é Shabat, vai ser um Shabat duplo, né? No mesmo dia, 2 Shabatot. Então vamos continuar o nosso estudo. Nós chegamos no último encontro e nós vimos, né? Nós vimos lá na festa algumas coisas aconteceram, né? Claro que aquela festa foi uma imagem que eu passei para vocês, um roteiro que eu passei para vocês só para traçar uma analogia com o que acontece com as substâncias inanimadas. Ali nós temos sempre que lembrar que as crianças, os adultos que participam da festa, eles têm vontade própria, eles não são como átomos que se comportam da mesma maneira se as mesmas situações forem apresentadas. Mas o ser humano, às vezes, numa mesma situação, no mesmo contexto, ele tem a livre escolha, ele pode escolher fazer de uma maneira num dia e de outra maneira no outro dia. Foi só um estudo comparativo. Então nós vimos que algumas crianças eram mais quentes, elas ficavam agitadas com pouca motivação. Outras só ficavam agitadas com muita motivação. Só depois de muita motivação eles ficavam agitados como as primeiras. Nós vimos também que algumas pessoas saíam do salão quando a agitação estava muito grande, né? E uma outra coisa que eu não deixei claro para vocês é por que apareceu um vizinho ali que ficava observando a festa, ficava animado se a festa estava animada, ficava caladão quando a festa estava parada. Então hoje nós vamos trazer aqui um estudo dos gases, né, que nós vínhamos estudando os gases, um estudo que visa a responder essas perguntas, né? Então vamos ver aqui, né, a massa de gás, por que algumas parecem mais quentes e outras parecem menos quentes ou mais frias, né? Se você quiser usar o termo comum. Por que eu estou falando mais quente e menos quente? Porque o frio, na verdade, ele não existe, né? O escuro não existe, assim como o mal não existe. Existe o quente e o menos quente. Existe o claro e o pouco claro. Pouca luz, muita luz e pouca luz. Existe o bem e a ausência do bem. Então, assim que funciona na natureza. Mas a gente costuma dar nome aos dois e dizendo que há duas situações, a quente e frio, a luz e escuridão, a bem e mal, fazendo muitas vezes parecer que o mal é igual ao bem, mas na verdade não é dessa maneira, né? O mundo começou com escuridão e se fez a luz. O Eterno nos trouxe a luz. Então, para mostrar esses dois lados, né? Se a gente enxergar, se a gente conseguir observar dessa maneira que eu estou trazendo para você, certamente muitas dúvidas, muitos preconceitos serão dirimidos, serão afastados da nossa mente. Por que parte da massa evapora antes dos outros e o que é o termômetro? Então vamos responder a essas duas primeiras perguntas, o mais quente e o menos quente, ou seja, o mais agitado e o menos agitado. Primeiro nós temos que dizer um pouco mais o que é a temperatura. Nós falamos já sobre a temperatura, né, que ela vem de um estudo de um gás dentro de um recipiente, é uma grandeza macroscópica, ou seja, a gente consegue observar o aparecimento da temperatura num gás quando nós variamos a pressão do gás ou o volume do gás. Então alguma coisa acontece que foi chamado de temperatura. E uma propriedade básica da termodinâmica é que quando dois corpos que estão com agitação diferente são colocados juntos, eles tendem
a ficar com a mesma agitação, ou seja, é o chamado equilíbrio térmico. Essa é uma lei chamada lei zero da termodinâmica. Se você tem um corpo quente e um corpo menos quente, coloca os dois juntos, eles vão chegar a uma temperatura média. Por exemplo, você vai esquentar a mamadeira da criança, ficou muito quente, o que você faz? Você coloca ela na água fria, e aí a água fria esquenta e a mamadeira quente esfria. É assim que a gente utiliza no dia a dia para esquentar e esfriar algumas coisas que esquentaram demais. Então essa prática é a prática da lei zero da termodinâmica. Você está buscando o equilíbrio térmico. Então isso é fundamental para a vida. Por quê? Porque a busca do equilíbrio térmico permite que as massas de ar do nosso planeta se movimentem. Então, massa fria num lugar, massa quente de outro, elas vão se unir para chegar numa massa, numa temperatura média. E aí há essa movimentação de ar em todo o planeta todo tem uma temperatura média igual, o tempo todo a mesma temperatura média. Então um lado está mais quente, o outro lado está mais frio, e aí esse movimento de ar faz com que a temperatura fique a mesma. E se a gente observasse o nosso planeta de fora e medisse a temperatura média, a gente teria um valor só, não teríamos aquele calor tórrido do verão aqui no hemisfério sul, nem aquele inverno terrível lá no hemisfério norte. Nós teríamos uma temperatura média igual. Então isso é importante no nosso dia a dia e é importante para que a gente possa desenvolver e usar tecnologia para usar essa propriedade, entre outras, da termodinâmica. Então, se você lembra desse exemplo aqui, do jantar que você foi convidado na casa de uns amigos, e você percebeu que alguns pontos pareciam mais frios que outros. Por que o piso é mais frio, parece mais frio do que a cadeira, o prato parece mais frio do que a parte de madeira da mesa? Por que isso, essa sensação térmica? Porque algumas parecem mais quentes e outras menos quentes, ou seja, a sensação térmica que a gente tem quando toca nas coisas. Por que isso? Porque a temperatura da sala, a temperatura média da sala é a mesma. O copo, a cadeira, a mesa, a parede, o chão, o tapete, estão todos na mesma temperatura. Em torno de 20, 25 graus, 22 graus, dependendo aí do dia do ano, tem uma temperatura estável dentro da sala, uma temperatura única. Quando você chega, você tem uma temperatura maior, o seu corpo está aí em torno de 36 graus, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada pessoa tem uma temperatura média diferente. Então, quando você toca em alguma coisa, a tendência é que aquele material, por exemplo, o prato aqui, o tampo de vidro, que está a 20 graus, ele tende a aumentar a sua temperatura, e chegar na temperatura média com a sua mão. A sua mão está em 36 graus e a mesa está em 20, eles têm que chegar aí aos 28 graus, os dois. Quando você toca na mesa, o tampo de vidro, ele quer receber o calor que está no teu corpo, e o teu corpo vai ceder o calor. Quando a gente cede calor, a gente percebe as coisas frias. Quando a gente recebe calor, a gente percebe as coisas quentes. E aí, quando você toca no vidro, ele tenta absorver do seu corpo muito calor para se aquecer. Quando você toca na cadeira, que está à mesma temperatura, ela também vai fazer isso, mas só que ela faz isso numa velocidade menor. Ela tem menos pressa em aquecer do que o vidro. Então isso é uma propriedade que nós vamos estudar e que é muito importante para a gente
poder entender até, né, a estrutura atômica dos materiais. Foi dessa maneira que se chegou ao estudo da mecânica quântica, tentando entender mais e mais o que é essa propriedade da termodinâmica, né? Então vamos ver que na festa nós vimos que algumas crianças eram mais motivadas, elas tinham uma motivação própria, né? E dependendo da animação elas se animavam mais ou se animavam menos, elas se agitavam mais ou se agitavam menos, mas isso dependia da criança. Aquela criança que era mais propensa a se animar, ela se animava mais rápido. A outra que era menos propensa a se animar, só se animava com muita animação, ela levava mais tempo para ficar animada. Claro que aqui a criança também tem a sua livre escolha. A criança pode ser muito motivada, mas naquele dia ela não está, né, ela não está disposta a se animar, ela está lá com ela pode estar fazendo birra e aí não participa da mesma maneira que nos outros dias. Mas vamos considerar um dia normal, a criança, né, a criança no seu estado emocional normal, e aí ela vai participar mais ou ela vai participar menos, dependendo do seu, né, das suas condições psicológicas, da sua vontade. Nós estamos aqui fazendo uma analogia, mas vamos ver, né, vamos ver num corpo, numa massa, numa substância, o que acontece, né? A variação do calor para cada massa, ela depende do calor próprio vezes a variação de temperatura, né? Então, é semelhante ao caso da criança, só para você ter uma noção de como é isso na física, né? Então, esse calor próprio da substância recebeu o nome de calor específico do material. Cada material tem um calor específico, ou seja, a capacidade de aumentar ou diminuir a sua agitação interna, a sua temperatura. Então, quanto de calor, né, quanto de calor é necessário para que se altere 1 grau, né, 1 grau a temperatura de 1 quilograma daquela massa, daquela substância, né? Então, se percebeu isso, né? Então fizeram essa definição de calor específico, né? Se pegou aí uma quantidade de uma massa, né? Uma massa M, e aí a gente quer variar a sua temperatura. Essa letrinha delta aqui na física, na matemática, significa uma variação, um valor final menos o valor inicial. Então, você quer aumentar 1 grau a temperatura, T final é maior do que o T inicial em 1 grau. Se você quer diminuir, né, o T final é 1 grau menor que o T inicial, ΔT vai ser negativo. Então, quanto de calor eu preciso ceder para esse material para que ele mude 1 grau? Então, quando você encosta numa mesa, né, que tem um calor específico maior ou menor do que um prato, do que uma cadeira, ele vai precisar, né, ele vai precisar mais calor ou menos calor. Por isso que nós temos aqui esse calor específico. Isso depende do material, né? Cada material tem um calor específico. E essa letra P aqui significa que é a pressão constante. Poderia ser a volume constante, como a gente viu lá atrás, o estudo dos gases, onde nós temos pressão e volume, né, para achar essa temperatura. E a pressão é mais utilizada do que o volume quando a gente utiliza, por exemplo, um ambiente aberto, né, para ter pressão numa determinada altitude, por exemplo, no nível do mar. Quase todos os lugares têm a mesma pressão, varia pouquinho entre um ponto e outro. Mas se você sobe uma montanha, a pressão diminui, né? Por quê? Porque a pressão atmosférica é a quantidade de ar que está acima, né? Está acima da pessoa, aquela coluna de ar tem um peso. Então essa é a pressão, né? A pressão que é feita pelo ar que está acima. Você sobe uma montanha, você tem menos ar, né? Por exemplo, sobe uma montanha que está a 1 quilômetro de altura,
você tem 1 quilômetro a menos de volume de ar sobre a sua cabeça, a pressão é menor. Mas se você vai lá para o Mar Morto, que é 434 metros abaixo do nível do mar, a pressão lá vai ser, a pressão atmosférica vai ser maior do que, por exemplo, no Mediterrâneo, que está no nível dos oceanos. Então, você tem esse valor para cada material, né? Então, você tem, por exemplo, o metal tem um calor específico maior, né? Então, ele parece mais frio. Por quê? Porque ele quer, né, quando você encosta nele, ele quer puxar rapidamente calor do seu corpo para se aquecer, né? Então, por exemplo, num dia quente de verão, por que as pessoas vão para a praia num dia quente de verão? Nossa, um calor desgraçado e as pessoas estão na praia. Por quê? Porque a areia tem um calor específico menor do que a água. Então, a areia esquenta mais rapidamente. Na cidade você está sentindo muito mais calor, né? Por quê? Porque você está recebendo aquele calor do ar, da terra, né? Está sentindo calor, você está quente. No mar, na beira da praia, a água tem um calor específico maior que a terra, então ela se aquece mais lentamente. Então o que acontece? O calor da terra faz com que o ar fique mais rarefeito, né? Mais quente, ele sobe. Quando ele sobe, ele permite que o ar frio da praia ocupe esse espaço, e aí faz com que a temperatura, né, a temperatura da praia fique mais agradável, mais fresca, né? Então, ficar na beira da praia num dia de verão não é loucura, né? Mas é o contrário, a pessoa se refresca com a brisa fria que vem do mar. À noite acontece ao contrário. Por quê? O que esquenta mais rápido esfria mais rápido também. Na noite, a terra esfria mais rápido do que a água. Então a água está mais quente, mais morninha, né? Então a gente vê aí a brisa de dia, a brisa fresca que vem do mar, e de noite a brisa que vai da terra para a água. Isso é interessante se você mora em Recife ou Fortaleza, Natal, né? Você vê que há uma ventania danada, né? Na beira da praia, principalmente aí à noite, você vê aí uma ventania terrível, né? Um vento que sopra sempre, é agradável, é gostoso, mas é em função dessa variação do calor específico da água e da terra, né? Então, é muito interessante você observar isso, principalmente quando você tem essas noções e você lê alguma coisa na Escritura, né, que parece sem sentido, mas quando você tem um pouquinho de conhecimento de física e um pouquinho de conhecimento da Escritura, você começa a traçar paralelos, né? Então vou trazer para você um exemplo aqui, né, que muita gente não entende quando lê a Escritura. Vou trazer um exemplo aqui dos escritos nazarenos, né? Nos escritos nazarenos nós temos em Matitiarro, em Mateus, no capítulo 5, verso 24, e em Lucas, né, no capítulo 8, verso 41, uma história muito interessante, né? Só salientando, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, eles são chamados sinódicos, porque eles apresentam umas passagens semelhantes, e um traz a passagem com mais detalhe do que no outro. Muitas vezes um traz uma passagem que no outro não traz, né? E no terceiro traz a mesma passagem, e às vezes os 3 traz a mesma passagem, às vezes só um traz a passagem, e muitas vezes as histórias se complementam. Então eu vou trazer para você uma ideia, um resumo, né, da passagem de Lucas 8, capítulo 8, verso 41, quando Yeshua está andando com 2 dos seus discípulos, Shimon Kefa e Yohanan, né? Estavam andando com os 2,
e aparece uma pessoa que era da sinagoga, uma pessoa importante dentro da sinagoga, chamado Yair, traduzido para Jairo, né? E a filha dele, que tinha 12 anos, estava doente, muito doente. E aí ele pede a Yeshua que vá lá, né, ver a filha dele e curar a filha dele. E Yeshua vai com ele, então os quatro andando ali, no meio de uma multidão muito grande, né? Então aquela multidão ali sabia quem era Yeshua, queria passar perto, queria vê-lo, né? Se fosse hoje, queria tirar uma selfie com ele, queria sair na foto, mas não estava muito interessado nos ensinos de Yeshua, estava interessado mais em passar perto da personalidade, como acontece até os dias de hoje. Muitos falam da personalidade de Yeshua, mas não falam dos ensinos de Yeshua. Muitos querem sair na foto com ele, mas muitos não querem ouvir o que ele nos ensina. Mas uma mulher, né, uma mulher que estava com corrimento de sangue há 12 anos. Né, então essa mulher pensou assim, eu vou encostar nele, se eu só encostar nele, eu já vou ser curada. Porque a situação dela era muito difícil, era uma pessoa que tinha uma necessidade muito grande de ser curada, porque há 12 anos ela vivia isolada do mundo, ela não podia se sentar com as pessoas, ela não podia se aproximar com as pessoas, ela não podia se alimentar com as pessoas, ela não podia trabalhar, ela não podia fazer nada, porque tinha um corrimento, né, de sangue, 12 anos, o mesmo tempo de vida da criança, filha de Yair. Né? Então ela chega perto de Yeshua, ela não podia estar ali, ela vai escondida, por quê? Porque se ela tinha esse corrimento, ela não podia aparecer perto das pessoas, as pessoas não podiam vê-la, ela tinha que dizer que estava com esse problema. Mas ela toca em Yeshua. E nesse mesmo momento ele fala para os seus discípulos, quem me tocou? E eles, no meio daquela multidão, gente andando para um lado e para o outro, esbarrando, né? Eles falam assim, olha, mas passa um monte de gente aqui, como é que a gente vai saber quem te tocou? Né? Por quê? Porque ela precisava da bênção, ela precisava da graça. Quando ela toca nele, o calor específico dela, né, era alto, ela tinha uma necessidade muito grande, então ela puxou dele, né, ela atraiu dele esse calor, essa energia, que digamos assim, que vinha dele para ela. E ele percebeu, você toca numa coisa, num pedaço de metal gelado, você vai sentir rapidamente, né, que alguma coisa gelada encostou em você. Se está na mesma temperatura, você nem percebe. Mas se está muito gelado ou se está muito quente, você percebe. Então, aqui é só um exemplo, né, um exemplo de que um estudo puramente físico aqui, de calor específico, de material, nós temos na escritura um exemplo. Claro que ali não se tratava de calor, né, termodinâmico, mas se tratava de uma energia. Calor é energia. Né? Então, nós vemos aí que é um entendimento, porque muita gente não entende que ele percebeu que alguém tocou nele. Por quê? Né? Porque se alguém toca em você, várias pessoas estão te tocando, você não percebe nada. Né? Mas aquela pessoa precisava muito daquela cura, né? daquela energia que vinha através de Yeshua. Por quê? Porque ela confiava muito, o calor específico dela era muito grande. Então, estudar a Escritura muitas vezes nos ajuda a entender os fenômenos do dia a dia. Né? E os fenômenos do dia a dia, se você olhar bem, você também consegue entender muitos textos da Escritura. A referência utilizada para o calor específico, adotada lá no início, né, foi a quantidade de calor necessária para elevar 1 litro de água, 1 quilograma de massa de água, de 14,5 graus para 15,5 graus. Né? Então foi definido isso como 1. Esse é o
calor específico da água, né? E aí todos os outros materiais são comparados com a água. Existem materiais, né, materiais mais quentes, que o calor específico é menor, e materiais mais frios, que o calor específico é maior, né? E isso é muito útil quando você quer fazer, por exemplo, uma roupa, né? Você precisa de uma roupa para aquecer no inverno. Então você quer uma roupa que tenha um calor específico baixo. Por quê? Porque ela vai puxar menos calor do teu corpo, né? E não vai puxar tanto, não vai ceder tanto calor para o meio externo, vai fazer um isolamento, porque a roupa não esquenta ninguém, né? A roupa ela impede que o teu corpo ceda calor para o meio ambiente e fazendo com que você não se esfrie. Então uma roupa feita de lã, por exemplo, uma roupa feita de lã, ela permite que seu corpo fique mais aquecido. Uma roupa feita de linho, ela vai permitir que o calor, né, o calor do teu corpo troque mais com o meio ambiente. Então uma roupa de linho é muito útil no período quente, né, porque você se refresca no meio ambiente. E uma roupa de lã, de carneiro, por exemplo, é muito útil no inverno. Aí você mistura lã e linho, isso aí vai por água abaixo, né? Então você misturar lã e linho não é bom nem no inverno, nem no verão, né? Então fica aí, né? Fica aí mais uma dica de entendimento do que vem expresso na Escritura. A Escritura já trazia essa informação lá nas entrelinhas. Vamos agora à próxima pergunta, né? A próxima pergunta é por que uma parte evapora antes das outras, né? Por que as pessoas saíram da sala quando a agitação ficou muito grande? Elas saíram, foram embora e elas, né, não estavam aguentando aquela agitação. Então vamos perceber, né? Vamos perceber o que acontece, né? É exatamente o que nós chamamos de calor latente. Cada material tem um calor latente, né, e em que ele muda de estado. Nós vimos que o estado físico é sólido, líquido e gasoso. Então, chegar a uma determinada temperatura, o sólido se torna líquido. Chegar a uma outra determinada temperatura, e o líquido se torna gasoso. Então, quanto calor é necessário para isso? Isso também é importante para a gente saber no nosso dia a dia como utilizar alguns materiais. Por exemplo, você sabe que fazer um fogo de lenha é muito mais fácil do que fazer um fogo com uma barra de ferro, né? Você não vai conseguir tirar calor da barra de ferro numa temperatura ambiente, mas da lenha você consegue, né? Chega lá com um fósforo perto da lenha, você atinge aquele calor latente dela e ela passa a se volatilizar, ou seja, os elementos químicos que formam a madeira começam a se volatilizar e trazer calor para o ambiente, né? Então isso é muito importante quando você tem uma massa, né, e você precisa de uma quantidade de calor para fazer com que ela mude de estado. Então, quanto calor eu preciso para fazer com que essa massa mude de estado? Então, se ela vai passar de sólido para líquido ou de líquido para sólido, ela precisa de uma quantidade de calor. Ou quando você vai passar de líquido para gás, ela precisa de uma quantidade de calor, né? Então, isso permite com que você separe, por exemplo, materiais que estão misturados, né? Materiais que, por exemplo, como um petróleo, né? O petróleo, se você aquece, né? Se você aquece, chega a uma determinada temperatura, alguns elementos, algumas substâncias dentro do petróleo que tem um calor específico, um calor latente diferente dos outros, ele começa a se volatilizar, ele começa a evaporar, né? Aí ele evapora, quando ele evapora, ele é condensado, ele se torna
né, ele se torna líquido novamente, mas separado do anterior. Então você separa gasolina, você separa querosene, você separa todos os componentes do petróleo. Então isso é muito útil também para a tecnologia, né, para você conseguir separar materiais. E muito interessante, né, que o calor latente ele tem esse tipo de curva, né? Aqui a temperatura, aqui o calor, não temos nenhuma escala, não temos nenhum valor, mas simplesmente uma forma, né? Uma substância ela começa a aquecer, ela é sólida, ela começa a receber calor, o calor vai aumentando, está vendo que aqui o calor está aumentando para lá, ele está aumentando, chega a uma determinada temperatura, né? Chega a uma determinada temperatura, ele muda de estado, aqui ele era sólido, ele vai se tornar líquido. Então, enquanto houver material aqui, ele vai se tornar líquido, ele vai mudar de estado. Então, depois você continua dando calor, ele vai passar de líquido para vapor. Então, aqui um cubo de gelo vai se transformar em líquido, e aqui o cubo de gelo se transformou daqui até aqui, ele se transformou em vapor. Então, você percebe aqui uma coisa que nós já falamos antes e você já sabe, na sua cozinha você pratica isso. Quando a água começa a ferver a 100 graus Celsius, enquanto houver água, né, ela vai se manter a mesma temperatura. Não adianta você aumentar o calor. Então o que a gente faz? Diminui o gás, né, diminui o fogo, porque a água já ferveu. Você pode deixar lá com muito fogo ou pouco fogo, não pode desligar, né? Porque aí vai esfriar, mas você pode diminuir um pouco o calor que, né, por exemplo, mantém sempre nessa posição de calor, não precisa aumentar muito, você mantém aqui nessa posição em que o calor fez com que aquela água evaporasse, se transformasse em vapor, 100 graus Celsius, né? E aí você deixa nesse calor. E aí o que vai acontecer é que você economiza, né, no calor, né, na fonte de calor. Por quê? Porque você precisa pagar a conta da luz, se o teu fogão for elétrico, você precisa pagar a conta do gás. Se você usa fogão a gás, você precisa pagar a lenha, se você usa fogão a lenha, né? Então você precisa conhecer um pouquinho da física para poder economizar um pouquinho no seu dia a dia. Enquanto tiver essa temperatura, enquanto a água estiver fervendo, você não precisa mais calor, porque é a agitação das moléculas de água que vai produzir o cozimento do teu feijão, do teu cereal, da tua carne, do teu ensopado, seja lá o que você estiver cozinhando. É aquela agitação, não precisa mais agitação, não precisa menos, não pode ter menos agitação também, que não é suficiente. Então, o que você faz? Você faz com que esse calor aqui seja mantido no mínimo possível, e enquanto tiver água, ela vai se manter na mesma temperatura, até mudar toda a água, mudar de estado, né? Não é que aqui tenha vapor e aqui não tenha vapor, todas elas vão estar fervendo a mesma temperatura. Então, esse é o calor latente. Isso faz, na nossa analogia lá da sala, né, que algumas pessoas se sentem incomodadas, né, com aquela agitação e saem da sala, ou seja, elas mudam de estado, elas não querem mais ficar naquela festa, elas vão para outro lugar. Um exemplo que a gente traz também da nossa história, né, uma história triste, não vou entrar nos detalhes da tristeza, mas existiu uma época em que se plantava cana-de-açúcar no Brasil, até hoje se planta cana-de-açúcar no Brasil, e aí, né, os trabalhadores lá, trabalhadores escravos, né, eles pegavam a cana, colhiam a cana, espremiam a cana e tiravam aí o suco, a garapa. A garapa da cana, ela vinha com com algumas sujeiras, digamos assim, né, da casca, da poeira, alguma coisa entrava junto da cana. Então isso era
né, era misturado aqui, colocado num fogo para ser, né, para ser purificado, ou seja, os elementos que não eram necessários para o açúcar, ele evaporava daqui, né? Ele saía evaporado daqui, o que restava era aquela rapadura, né? O açúcar em forma de rapadura, e depois ia ser purificado, ia ser triturado, ia ser transformado em pó, né? em partículas pequenas de açúcar. Mas o interessante notar é que esse vapor aqui, dentro de um engenho, esse vapor aqui subia, né? Ele subia. E quando ele atingia o telhado era mais frio que essa parte inferior. Quando ele atingia o telhado, ele se condensava, né? Quando se condensava, ele pingava, né? Ele voltava para o chão. Quando ele pingava, ele caía nas costas das pessoas que estavam trabalhando aqui embaixo, né? Então, como essas pessoas eram muito machucadas por conta das agressões que sofriam, quando pingava numa ferida, ardia, era uma água que descia ardendo, né? Então aqui o pingo ou a água ardente que pingava nas costas dele fazia com que ele sentisse um ardor e depois uma anestesia do local, né? Então isso provocou aqui, provocava algo muito interessante. Então eles chamavam aquele pingo de água ardente. E quando essas gotas caíam nos lábios, eles perceberam que depois de algum tempo eles não estavam sentindo mais dor, estavam alegres, cantando, o sofrimento se afastava deles, e aí eles começaram a perceber que aquela água ardente que pingava era algo inebriante. Daí se tornou conhecida a cachaça, e logo depois eles pararam de fazer açúcar, né? Quiseram mais era fazer cachaça, ou pinga, ou água ardente, né? Então, daí um uso do nosso calor latente, né? Calor latente para fazer essa separação, que era essa separação desses compostos químicos que vêm junto com o açúcar, que produz o álcool, né? Tão utilizado até os dias de hoje, tanto a pinga, quanto o aguardente, quanto o álcool, né? Utilizado para muitos fins. Então você vê aí, né, que todo o desenvolvimento científico ele vem ajudar no desenvolvimento tecnológico, e muitas vezes o movimento tecnológico, a necessidade tecnológica impõe o desenvolvimento da ciência, né? Então é assim que funciona a ciência, é assim que funciona a tecnologia. Então vamos agora estudar, né? Estudar mais um pouquinho, responder mais um pouquinho as nossas perguntas. Faltou responder o termômetro, né? O que aquele cidadão ficava lá fora da sala, vigiando a sala, né? Porque ele utiliza aquela propriedade da termodinâmica, a lei zero da termodinâmica, que é dois copos em contato, e eles vão trocar calor até ficarem com a mesma temperatura. E isso é muito interessante para você, né, para você conseguir medir, né, medir a agitação. Então isso é muito útil para medir a agitação. Então o termômetro ele é constituído de uma substância que expande o seu volume quando aquece, né, com o aumento da agitação molecular, ou que se contrai quando diminui a agitação molecular. Ou seja, a temperatura aumenta, né, ou a temperatura diminui. Ele te dá uma leitura direta, né? Então, nós tínhamos durante muito tempo termômetros de mercúrio. Então, o mercúrio na temperatura ambiente ele é líquido, né? Então, quando ele aquece,
ele aumenta o seu volume, quando ele contrai, ele diminui o seu volume. Hoje nós utilizamos outros elementos, nós utilizamos um álcool colorido, nós utilizamos outras coisas porque o mercúrio é muito tóxico, né? Então quando quebrava aquele vidrinho de mercúrio era um perigo muito grande, as pessoas se queimavam, as pessoas se intoxicavam. E eu disse que aumenta o volume. Como é que a gente aumenta o volume se a gente vê aqui só essa barrinha subindo e descendo? Na verdade, o volume é que está variando, mas você coloca ele dentro de um recipiente que não expande e não contrai na mesma velocidade que o tubinho interno, né? Então, o aumento desse volume só permite que ele cresça para cá, né? Que ele cresça para cá ou diminua nessa direção. Parece que é uma expansão linear em uma linha, mas na verdade o que está se acontecendo é justamente a variação do volume desse líquido aqui dentro. Não aparece líquido de nenhum lugar, nem some líquido para nenhum lugar. É simplesmente a agitação térmica das moléculas dentro desse líquido que faz com que elas se afastem porque estão muito agitadas, né? Como a gente viu no exemplo da festa, as crianças muito agitadas, elas queriam mais espaço, elas precisavam de um volume maior, né, de espaço para poder espalhar a sua agitação. E nós temos aqui duas escalas de termômetro, né, uma bolinha em C e uma bolinha em F. Aqui nós chamamos de grau Celsius e grau Fahrenheit. Então vamos ver um pouquinho mais, né, o que é esse grau Celsius e esse grau Fahrenheit. Então se percebeu que a substância muda de estado, ou seja, ela muda de sólido para líquido ou de líquido para gasoso numa mesma temperatura. Então, se você pegar a água, vai ser em qualquer lugar, vai ser na mesma temperatura. Se você pegar o mercúrio, ele vai expandir, né, da mesma maneira. Então, com isso, eles puderam definir uma escala para esse termômetro, porque também não adianta você ver a coluna subindo e descendo e não ter nenhum valor associado. Eles passaram, então, a fazer uma divisão dessa escala. Então, uma escolha foi que a água se torna líquida, né? A água gelada com gelo se torna líquido, se funde numa temperatura e se torna vapor numa outra temperatura, né? Então isso mostrou então a ideia para um cidadão chamado Celsius e o outro chamado Fahrenheit de criar escalas para medir a temperatura. Então esse cidadão Anders Celsius, que era um astrônomo, em 1742 ele fez essa observação. O gelo se transforma em água líquida, ele colocou como sendo zero. Podia ser qualquer número, ele escolheu zero, né? Porque é o início dessa contagem e já se torna vapor numa outra temperatura, sempre igual, que ele chamou de 100. Então essa escala ia de 0 a 100, era chamada de escala centígrada, né? Então nós tivemos aí, no ano de 1948, que resolveram adotar essa escala centígrada como escala Celsius, em homenagem a esse cidadão que idealizou essa forma de medir a temperatura. Então o 0 e o 100, né, são números determinados por ele e serve de comparação. Então quando a gente diz que o termômetro, a gente mede a temperatura do nosso corpo em 36 graus Celsius, quer dizer que se eu medir de uma outra pessoa, ela vai estar a mesma temperatura, né? E esse 36 é importante ou não, não sabemos, né? Não tem nenhum, podia ser um outro valor, por exemplo, na escala Fahrenheit, né? Descoberta e preparada, elaborada
cidadão chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, em 1708, antes do Celsius, né, ele definiu que o gelo se funde a 32 graus e se evapora a 212 graus. Então, para comparar uma com a outra, a gente precisa fazer uma conta, né? Não é direto, mas significa que a agitação térmica da pessoa a 36 graus na escala Celsius ou a um outro valor na escala Fahrenheit, né? Quer dizer que a pessoa está com a mesma agitação térmica. A indicação é uma indicação diferente, mas o valor, o calor, né, o calor das pessoas, o calor que as pessoas estão transmitindo é o mesmo, é apenas uma indicação. Assim como você usa uma trena em centímetros e outro usa uma trena em polegada, né? Muda, o tamanho é o mesmo, mas você vai indicar um número e a outra um outro número. Claro que com a unidade, né? A unidade relacionada àquela escala que você está usando. Agora, é muito interessante, se você olhar na internet, você vai ver aí a história do Celsius e a história do Fahrenheit, como é que eles chegaram nesses valores, por que eles chegaram nesses valores, o que eles queriam dizer com esses valores. E quando você conhece um pouco da escritura, você já fica atento, né? 0 e 100 é um número interessante, nós trabalhamos na base 10, a divisão por 100 é muito tranquila, mas essa divisão aqui de 32 e 212 é um número muito difícil da gente trabalhar, né? Hoje, no mundo, se utiliza muito a escala Celsius. A escala Fahrenheit é muito usada para as pessoas da língua inglesa, colonizados pelos ingleses, né? Então é uma escala que utiliza muitas dimensões do corpo, né? Polegada, palmo, pé, né? São unidades trazidas até da escritura, né? Que utilizava muitas medidas, como o cúbito, como o palmo, como o dedo, né? Então, a língua inglesa, o povo de língua inglesa manteve muito essas relações, né, que não são adotadas por todo mundo, mas tem lá a sua razão, tem lá a sua história e tem lá o seu significado. E voltando aqui para o Daniel Gabriel Fahrenheit, né, esse cidadão não era japonês, né, ele não era de origem japonesa, por exemplo, porque Daniel Gabriel, né, Daniel Gabriel Fahrenheit é um nome, né, de origem judaica, né? Certamente esse cidadão aqui era de descendência judaica e conhecia a escritura, porque esses números, apesar de que você vai observar na história da escala dele, que ele estava em Copenhague em 1708, fazendo uns trabalhos com outro cientistas, e aí ele definiu essa temperatura em função da temperatura local, e muita história aí que é contada nos livros de física. Mas, se você olhar, 32 é um número muito significativo dentro da escritura. Por exemplo, no Michigan você tem aí uma relação muito grande. O Michigan é o templo do deserto, né? Ele tem muitas relações com 32. O nosso corpo humano, o número 32 é muito importante, né? Nós temos 32 dentes, nós temos 32 vértebras, nossa cabeça tem 32 ossos, né? Nós já fizemos um estudo no pedacinho da Torá falando sobre o Mishkan e a relação com o corpo humano. Nós temos 22 letras hebraicas e 10 números, então 32 ele tem um significado muito relacionado com a escritura e com o próprio corpo humano. E que você somar aqui 32, 3 e 2, ou seja, fazendo a redução desse número para um número de 1 a 9, que nós chamamos de raiz, né? Nós chamamos aqui o 32, 3 e 2 dá 5, né? Nos relacionando aí os
cinco livros da Escritura. E o 212 também nós temos aqui 2 mais 1, 3 mais 2, 5, os mesmos 5 livros da Escritura. Então ele deu um jeito de amarrar aqui essa presença da Escritura. Claro que você não vai achar isso na internet, você não vai achar isso nem em livro de física, você não vai achar isso nem, talvez, na biografia do Daniel Gabriel Fahrenheit, né? Você não vai achar essa explicação. Isso aí vem da minha observação desses números. E se você tirar 212, se você tirar 32, você tem 180. 180 é exatamente metade, né? Metade de uma circunferência. Uma circunferência que traz o número π, né? O número π, que é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, que nós já fizemos estudos também falando sobre o número π na Escritura. E o 180 representa o nosso horizonte. Não estou falando aqui nada de plano, não, né? De terra plana. Estou falando aqui de uma esfera e da parte que está acima da esfera e da parte que está abaixo da esfera. Então, 212 menos 32, 180, representa aí o dia ou a noite. Então, você vê que esse cidadão, ele embutiu dentro da sua escala um conhecimento de escritura e fez isso de uma forma velada. Muita gente nem sabe isso, muita gente nunca ouviu falar desse assunto, né? Só você e eu que estudamos a Escritura temos essa leitura, mas muitas pessoas não têm esse tipo de leitura. Mas existe uma forma de fazer uma escala que não seja de acordo com uma definição de mínimo, de máximo, de um valor mínimo, um valor máximo para a temperatura da água, seja 0 ou seja 100, a temperatura da água em fusão ou em evaporação. Será que não existe uma temperatura absoluta? Existe sim, existe a escala absoluta que nos foi trazida por Kelvin, né? Lord Kelvin, que tinha o nome Thomson, né? E ele virou Lord lá na Inglaterra, ele foi diretor de uma grande academia de ciências, né? Sociedade de ciências da Inglaterra, de Londres, né? E inclusive aparece no filme lá na história do Júlio Verne, na Volta ao Mundo em 80 Dias, ele era lá o diretor da escola, lá, o diretor, né, que promoveu aquela Volta ao Mundo em 80 Dias. Né? Thomson, J. Thomson. E ele propôs uma escala absoluta, né, que nós não falaremos agora, nós falaremos no próximo estudo. Por quê? Porque o nosso tempo agora já se esgotou, né? A gente começa a falar e não chega nunca no final. Mas logo nós estaremos finalizando o nosso estudo. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã no pedacinho da Torá.